e vamos, sem demora, a meditação na palavra do Senhor. Alguns dias atrás eu estava orando a Deus e buscando ao Senhor uma nova palavra para trazer à igreja. E o Senhor me fez entender que o propósito era avivamento. E hoje, então, vamos tentar discorrer sobre esse assunto. Avivamento, uma promessa de Deus, uma necessidade da igreja. Isaías capítulo 44. Nós vamos ler, não apenas esse, mas alguns versículos, discorrendo pela Bíblia, para meditarmos no contexto desta palavra. Isaías capítulo 44. Você que trouxe sua Bíblia. Irmãos, eu gostaria de reforçar aqui aos amados que a nossa escola dominical tem sido uma bênção muito grande. Hoje nós tivemos mais uma vez a apresentação das crianças, uma palavra muito abençoada também na classe dos adultos. Quero crer que na classe lá dos adolescentes, jovens e também da outra classe, departamento infantil, foram abençoados. E nós queremos convocar os pais que tragam os seus filhos, por menor que ele seja, ou por maior que ele seja, traga para a escola dominical. Aqui é o lugar de aprender a palavra do Senhor. E como nós lemos muito hoje, dentre os que nós lemos, um versículo diz que nós temos que ensinar às crianças o caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. E se porventura ele se distanciar, a responsabilidade já não foi sua, porque você procurou plantar a semente no coração dele. Mas se você não o traz e ele se desvia da palavra, a responsabilidade é totalmente sua. Então, quando nós temos um filho, nós o temos para o Senhor. Devemos criá-lo para o Senhor. E eu me lembro muito de um pastor amigo, no meu primeiro ano de ministério, 1987, ele disse: não crie o seu filho no Evangelho. Deixe o Evangelho criar o seu filho. Então vamos cumprir a nossa parte. Aqueles que têm as crianças, tragam para a casa do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 3, Isaías 44. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre tua semente e minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor. Aquele se chamará do nome de Jacó. Aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Querido Deus, nós te louvamos nesta noite, agradecidos pela oportunidade de estarmos na tua casa e de podermos, ó Deus querido, cantar louvores e bendizer o teu nome. Te louvamos pela tua presença no nosso meio e te pedimos, ó Deus, mais uma vez, fale conosco através da tua palavra, que seja somente o Senhor a ministrar ao nosso coração. Nós pedimos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra do Senhor nos fala sobre o avivamento em todos os seus aspectos. Às vezes nós temos o mau costume de rotularmos o avivamento. Avivamento não é barulho. E o barulho não traz avivamento. Mas o avivamento poderá provocar em você mudanças tão grandes que você se tornará até mesmo de uma certa forma incontrolável nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas decisões, porque estará totalmente dominado pelo poder do Espírito Santo. Avivamento é uma promessa que o Senhor fez lá no Antigo Testamento, nos tempos do profeta Joel. Quando ele fala sobre derramar do poder,
sobre os nossos filhos, sobre as filhas, sobre os jovens, sobre os idosos. Ele estava falando de um tipo de avivamento. Mas trazendo para nossos dias atuais, nós vamos analisar sobre o que é avivamento ou o que não é avivamento e qual é a necessidade da igreja hoje relacionada ao avivamento. Alguns anos atrás, alguns seguidores de João Calvino, não entendendo o que ele estava querendo dizer, quero crer assim, não quero crer que foi má interpretação da palavra de Deus, mas má interpretação do que o homem de Deus estava falando. Alegaram que o avivamento não tinha em si o poder de transformar vidas ou de trazer a renovação espiritual a ponto de o homem ser dominado pelo poder do Espírito Santo e poder falar em outras línguas. Diziam eles que isso não era para a contemporaneidade, não era para hoje. Eu creio no poder da bênção do Espírito Santo e do falar em mistérios com o Senhor para os dias de hoje. E eu recebi dele essa promessa. Isso é parte do avivamento. Mas é preciso nós compreendermos que o princípio do avivamento bíblico é transformação de vida. Poderíamos parafrasear aqui Pedro no dia em que Jesus foi preso. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele negou Jesus. Por 3 vezes ele negou Jesus. Passados ali poucos dias, eles ali reunidos, 120 discípulos, reunidos vários dias, aguardando a festa do Pentecostes, que estava prestes a acontecer em Israel, diz a palavra do Senhor que um vento muito forte e impetuoso invadiu aquele lugar e foram vistos sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Pedro, tomado pelo poder da unção do Espírito Santo, começa a pegar a palavra, aquele mesmo que havia negado Jesus por 3 vezes, começa então a deixar fluir dele o poder do Espírito Santo, e diz a palavra do Senhor, que somente naquele dia, cerca de 3 a 4 mil almas se converteram ao Senhor. Isso é avivamento, transformação de vida, mudança de atitude, mudança de propósito. Quando nós falamos de avivamento, queridos, vamos falar então, voltando um pouco para o Antigo Testamento, quando falamos sobre o altar do Senhor. Deus havia instituído um local de adoração, e dentro deste local de adoração, Ele havia colocado então algumas regras que precisavam ser cumpridas. E dentre elas, Ele escolhe a família de Arão para ser sacerdote dentre o povo de Israel. A palavra do Senhor nos diz que a ordem expressa do Senhor para a família de Arão era: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Preocupado com essa situação, preocupado com a questão do fogo no altar, Nadab e Abiú tentaram levar fogo para acender o altar do holocausto. O que aconteceu com eles? Morreram. Parafraseando para o tempo do avivamento, nós vamos entender que o fogo que acende o altar do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, ele não é um fogo humano, ele não é um fogo que vem de fora, ele não é abrasado por algo inflamável, não. O Senhor disse que Ele acenderia o fogo e que a missão dos sacerdotes era apenas levar lenha até o altar. E eles, preocupados, com medo do fogo se apagar, foram levar fogo e foi tido diante de Deus como fogo estranho. E então, parafraseando para nós hoje, tudo aquilo que você tentar trazer para o seio da igreja, através das suas vontades, através dos seus propósitos, através da sua interpretação pessoal, é fogo estranho.
o verdadeiro fogo do poder do Espírito Santo, ele acenderá nos nossos corações. É isso que a palavra do Senhor está dizendo em Isaías. Eu derramarei do meu Espírito. É isso que ele está dizendo lá, o profeta Joel. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não é necessário que você tenha nenhum subterfúgio para que você seja cheio do poder do Espírito Santo. Mas uma coisa é certa, você precisa ter um altar, ou você precisa ser o altar, para que o fogo do Senhor permaneça aceso na sua vida para todo sempre. O altar sou eu, o altar é você. Mas para que haja fogo é preciso que haja um combustível, é preciso que haja também um comburente, e é preciso que alguém ateie aquele fogo. Se eu sou o altar de Deus, é preciso que haja combustível. Se é necessário que haja combustível, o combustível que nós temos é a lenha. A lenha do cristão é a oração. É vida com Deus, é propósito de intimidade com Deus. Isso fará acender a chama dentro de você. Mas quem vai acender essa chama é o poder de Deus através do Espírito Santo. Quando eu ouço dizer que a bênção do poder do Espírito Santo não é para os dias atuais, eu fico pensando então e questiono com algumas pessoas que defendem essa ideologia e peço a eles que me expliquem o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. O apóstolo Paulo chega na igreja de Éfeso e lança para eles uma pergunta: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Aqueles homens já resgatados pela palavra, salvos em Cristo Jesus, servindo ao Senhor por vários anos. Paulo se converteu muitos anos depois do surgimento da igreja. Então eles já estavam servindo, eles já estavam adorando ao Senhor. E Paulo chega e diz: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram: olha, nós nunca nem ouvimos falar de tal coisa. Nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E aí, quando eles vêm afirmar que o Espírito Santo, quando ele chega na vida do homem, no momento que ele recebe Jesus, eu disse: ponto. O homem recebe o Espírito Santo no dia em que ele recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas a partir dali vai ter que acontecer algo diferente na vida dele, vai ter que haver uma transformação, vai ter que haver uma modificação, vai ter que haver algo diferente, e nesse momento então, em que ele estiver em processo de transformação, ele receberá a unção do poder do Espírito Santo. É o derramar de Deus, é a bênção do Senhor para a igreja. Eu creio nesta promessa, e é por ela que eu vivo. E é assim que eu creio na palavra. É assim que eu prego. Quando comecei a pregar com 17, 18 anos de idade, era esta a palavra. E a palavra do Senhor não pode mudar. Mas é preciso nós compreendermos, queridos, que assim como o altar simbolizado lá no deserto, assim como o altar do holocausto criado por Deus para que ele pudesse projetar a sua presença diante do povo, eles entendiam que quando o Senhor recebia aquele fogo, era a presença de Deus ali. Era a teofania, a presença de Deus na igreja. A manifestação do fogo do Senhor, aceitando aquela oferta de sacrifício, aceitando aquele holocausto. É preciso nós compreendermos que a palavra do Senhor nos diz, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito Santo, ou não extingais o Espírito Santo. Essa palavra traduzida do grego smen-imi significa apagar, tornar inútil, extinguir. E ela é utilizada no sentido metafórico como de apagar uma chama ou uma luz, que era utilizado
e associado ao Espírito Santo. A interpretação, então, mais aceita é que a proibição se refere ao exercício dos dons espirituais na comunidade. Contudo, é impossível negar que aqui tem uma aplicação pessoal. Queridos, por que é que nós vamos tirar do homem? Por que é que nós vamos tirar da igreja? Por que é que nós vamos tirar do crente aquilo que ele crê, aquilo que ele se projeta, aquilo que ele se manifesta como sentindo a presença de Deus na sua vida? Evidentemente, o falar em outras línguas, o falar na língua dos anjos, como nós dizemos, ou como algumas pessoas chamam de línguas estranhas, a Bíblia caracteriza isso como línguas ininteligíveis, ou seja, que não está dentro da concepção humana traduzir o que se fala no poder do Espírito. Mas por muitas vezes, quando alguém está falando em mistérios com o Senhor, segundo diz a palavra de Deus, quando nós falamos em mistério, nós edificamos a nós mesmos. Mas quando Deus levanta lá um outro e passa a interpretação daquela palavra, Ele está edificando a igreja e Deus está falando com o seu povo. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo agia por aspersão. Ele vinha e falava e voltava. Mas a partir de então, o dia de Pentecostes, quando Jesus Cristo havia prometido aos seus discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, ele estava dizendo que um fogo diferente, uma manifestação diferente, uma glória diferente, um poder diferente, iria se manifestar na igreja. E que muitos que ali estivessem confiando, acreditando na palavra de Deus, seriam tomados pelo Espírito Santo, seriam cheios do Espírito Santo, falariam em outras línguas e profetizariam. E sabe o que foi que aconteceu? Embora muitas pessoas tentem contestar, a história mostra que foi diferente. Enquanto o apóstolo Pedro estava ali pregando, ele pregava em apenas uma língua. Olha o mistério de Deus. Ali haviam vários povos, várias nações. Muitas pessoas haviam chegado para participar da festa de Pentecostes. Pedro pregava numa única língua. Mas a Bíblia diz que cada um deles entendia na sua língua materna, no seu próprio idioma. Aleluia! Isso é o poder de Deus, isso é o poder do Espírito Santo, derramado através de uma pessoa para manifestar o poder de Deus e incendiar uma nação, incendiar um povo. Agora imagina, querido, você ali participando de uma palavra num país totalmente estrangeiro. Você sai daqui e vai lá para a Indonésia, para o Japão, qualquer um dos países da Ásia, onde o idioma é muito difícil de entender. E de repente você chega lá e alguém começa a falar em mistérios e você começa a entender em português. O que ele está dizendo é sobre a sua vida, é só você que vai sentir. Aí você começa a se derreter, a se derramar diante de Deus e você começa a sentir, Deus está neste lugar e Ele está falando comigo. Isso é o agir de Deus, isso é manifestação do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que em 1984, eu estava participando de um culto em Governador Valadares, Igreja Batista do Calvário. E eu ali, jovem, sedento, clamando ao Senhor, Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu quero o poder do Espírito Santo na minha vida. E o pastor ministrou a palavra. Era um dos nossos congressos de Conjubã, Rio Doce. O pastor ministrou a palavra e disse assim: quem quer receber o poder do Espírito Santo? Eu fui o primeiro a me levantar, eu quero. Não somente quero, eu preciso desse poder na minha vida. E quando aquele pastor começou a orar, eu comecei a sentir algo totalmente diferente na minha vida. Todos os meus projetos físicos, humanos, todos os meus projetos de adolescente desceram de mim, como que um sorvete derretendo pelo calor. E eu comecei a enxergar as coisas de uma maneira totalmente diferente. No poder do Espírito, eu comecei a enxergar coisas que eu não conseguia ver na minha vida.
E Deus, então, manifestou a sua glória sobre mim, em julho de 1984. E eu recebi o poder do Espírito Santo. E voltei para casa com uma visão totalmente diferente. Nessa ocasião, eu tinha uma namorada, e que eu gostava muito. E quando eu estava voltando para Coronel Fabriciano, ela estava em Valadares, passando férias na casa da tia. Eu voltei como se não conhecesse ninguém ali. E voltei para Coronel Fabriciano e falei: a minha vida é do Senhor Jesus. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero fazer a obra do Senhor. Eu quero dedicar todos os meus dias a servir ao Senhor. Agora não é hora de namorar e não é hora de casar. Eu vou viver para o Senhor. O Senhor mudou os projetos que estavam na minha vida, porque os meus projetos eram meramente humanos. Mas eu senti o poder de Deus transformar a minha vida. E falei para mim mesmo: esta chama que foi acesa em mim não pode jamais se apagar. Queridos, nós somos o altar do Senhor. Quem colocou o fogo na nossa vida foi o Senhor. Quem quer manter a chama acesa agora sou eu. Eu tenho a obrigação de manter essa chama acesa, promovendo a combustão, promovendo o comburente, levando até o Senhor. E Ele vai atear fogo todos os dias. Porque o fogo que acende o altar, ele não vem de fora para dentro, ele sai de dentro para fora. E é por isso que a Bíblia nos diz que, estando nós cheios do poder do Espírito Santo, rios de água viva fluirão do nosso interior. Aí haverá então o prazer de fazer a obra de Deus. Aí então haverá o desejo de viver somente para o Senhor. Esse mundo, todos os subterfúgios humanos, todos os projetos humanos serão destruídos pelo poder do Espírito Santo, que nos dará novas visões, que nos dará novos projetos, que gerará em nós novos sonhos. Você é o altar de Deus, onde o Espírito Santo quer acender uma chama para que seja incessante. Para isso você precisa se colocar na presença do Todo-Poderoso e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser cheio. É interessante nós observarmos em algumas passagens bíblicas, como em Êxodo capítulo 3, que a Bíblia nos mostra que a manifestação da presença de Deus diante do povo era através do fogo. Moisés, quando foi receber a ordem de Deus para resgatar o povo de Israel, foi através do fogo. Deus se manifestava no meio do seu povo, sempre simbolizado pelo fogo. E todo crente verdadeiro, resgatado, lavado pelo sangue de Jesus, recebeu sim o Espírito Santo. Agora ele precisa buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é sede de avivamento. Digamos que eu seja esse copo. Tem água no copo, mas ele não está cheio. Mas eu tenho que continuar dizendo que tem água nesse copo. Mas todos vão ver que ele não está cheio. À medida que as coisas vão acontecendo e algo vai mudando na nossa vida, ela pode ir esvaziando. Para que ele seja cheio, ou para que você seja cheio, Deus precisa ter liberdade para manifestar na sua vida e saber qual é o propósito, qual é o projeto que você tem enquanto filho de Deus, enquanto servo de Deus. Eu posso mudar as coisas, eu posso mudar o mundo, mas eu tenho que estar cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Certa feita, um dos grandes pregadores do Evangelho, John Wesley, disse: Senhor, eu quero ganhar essa nação para o Senhor. E dedicou a sua vida a ganhar almas para o Senhor. Isso é avivamento. Quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo, puseram incenso sobre ele, trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara,
Então, diz a Bíblia, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isso é o que o Senhor falou, dizendo: sereis sacrificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Levíticos capítulo 10. A Bíblia nos diz, amados, que Arão e os seus 4 filhos foram escolhidos por Deus para exercerem um ofício sacerdotal. Nadab e Abiú ofereceram então agora um fogo estranho, não era do Senhor, não era de Deus, não havia ordenança de Deus. A ordem de Deus era para levar lenha. Era só lenha. Mas eles levaram fogo, levaram incenso. A ordem do Senhor então agora foi para que eles fossem consumidos. Quem acendia o altar era o Senhor. E avivamento, queridos, é uma restauração do altar pelo poder de Deus, pelo poder da sua palavra, pela sua promessa que não volta vazia. Ele prometeu: eu derramarei água sobre o sedento. Não é você que vai buscar uma cachoeira ou uma fonte de água. Eu vou derramar água sobre o sedento, água onde não houver água. Assim como fez lá em Meribá, não havia água, ele falou: toca na rocha, e a água apareceu. Assim como lá no deserto só havia poeira e um sol escaldante, mas a Bíblia diz que ao cair da noite, ele acendia o fogo, e o povo de Deus era iluminado. E no mesmo deserto, onde o fogo de Deus estava aceso, os inimigos ficavam para trás, e não podiam enxergar a luz que o povo de Deus enxergava. O fogo de Deus é para aqueles que são filhos, e não para aqueles que correm atrás dos filhos. O fogo, queridos, é um elemento indispensável no altar. O nosso coração é então esse altar de Deus, é onde Deus quer manifestar a sua glória, é onde Ele quer deixar descer a magnitude do seu poder e nos encher para que nós tenhamos uma novidade de vida. Avivamento é novidade de vida. Avivamento é nova atitude. Mas é preciso nós lembrarmos agora lá do Monte Carmelo, e vamos voltar aqui há alguns anos atrás na história. O profeta Elias estava sendo afrontado pela rainha Jezabel e por Acabe. Ela havia projetado matar os profetas do Senhor. Isaías então foi afrontado e Elias foi afrontado e levado a um confronto. E lá no altar, lá no monte, ele chegou e permitiu que todos os profetas de Baal, 450 profetas, e que todos os profetas da deusa Azera se manifestassem, 850 profetas clamando a deuses estranhos, para que o fogo se manifestasse ali, para consumir o holocausto. E depois que eles clamaram por muito tempo e não conseguiram nenhum êxito, chamam a atenção agora de Elias. Havia um projeto de Deus ali. Mas quando Elias chega para o local do holocausto, o altar estava desconcertado. E ele disse então: primeiro consertem o altar. Quem é o altar? Parafraseando para nós hoje: eu sou o altar de Deus que precisa ser consertado para que haja o verdadeiro avivamento do Senhor. E naquele momento diz a Bíblia que eles consertaram o altar. Ele mandou que jogassem água sobre a lenha. Joguem água, mais água. Encham os regos em volta, mais água, eu quero muita água. Ele sabia que o fogo que ia descer era muito intenso. E ele disse apenas uma palavra: mostra que existe Deus em Israel.
E diz a palavra do Senhor, com apenas esta frase: desceu fogo dos céus, queimou o holocausto, lambeu a lenha, lambeu a água e matou os falsos profetas que ali estavam. Quando o altar do holocausto for consertado, a sua vida vai resplandecer o poder e a graça do Espírito Santo de Deus, e Ele vai encher a sua vida. Ou será que qualquer um de vocês, ao chegar em casa, apanham lá sobre a mesa um copo que esteja sujo, que você tomou o café pela tarde, e vai tomar a sua água? É preciso que ele esteja limpo. É fundamental que ele esteja limpo. Se ele não estiver limpo, não vai poder ser usado. Se não estiver preparado, não vai poder ser cheio. Se você pegar um copo desse com água e começar a despejar dentro dele o óleo, não vai se misturar. Mas se ainda resta na sua vida um fio de esperança, um fio de óleo, o azeite santo do Senhor sobre a sua vida, a manifestação de Deus poderá fazer encher a sua vida do azeite, e ele vai transbordar. E você vai ser cheio do óleo de Deus. Porque o Espírito do Senhor é prometido a todos aqueles que creem. Certa vez alguém perguntou: para quem é essa promessa? Será que essa promessa é apenas para os filhos de Israel? Apenas para os judeus? E o homem do Senhor disse assim, o homem de Deus disse: essa promessa diz respeito a vós, a todos que estão perto, aos que estão longe, e a tantos quantos o Senhor vosso Deus chamar. A promessa do Senhor é para mim, querido. A promessa do Senhor é para você. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer receber essa porção de Deus sobre a sua vida, se você quer ter os dons espirituais, se você quer servir ao Senhor cheio dos dons, cheio da promessa, recebendo a unção de Deus na sua vida, conserte o seu altar. Acerte as lenhas, acerte as pedras, procure saber que arestas têm sido obstáculos na sua vida. Procure saber se há alguma coisa que está impedindo a manifestação de Deus em você. Se eu vejo do meu lado alguém sendo abençoado, por que é que eu não sou? Ou eu não estou buscando, ou eu estou buscando da maneira errada, ou eu não estou me preparando para ser cheio do poder do Espírito de Deus. Avivamento, ele traz poder sobre a sua vida. Mas eu quero te dizer muito mais, muito além disso. Estar cheio do poder do Espírito Santo é como quando eu me senti a primeira vez em 1984 e falei: Senhor, eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero ganhar almas para o Senhor. Esse mundo não pode ficar da maneira como ele está, e eu posso ajudar a modificar o mundo. E comecei então a sair Brasil afora, pregando a palavra de Deus, ministrando a palavra do Senhor. Mas acima de tudo, queridos, nós temos que procurar também viver esta palavra, para que o Espírito Santo de Deus possa ter liberdade de manifestar nas nossas vidas. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer fazer um pacto com o Senhor nesta noite e dizer: Senhor, onde está em mim alguma coisa fora do lugar, para que o altar não possa receber a manifestação do Senhor? Mostra, Senhor, se está faltando lenha. A lenha, nós poderíamos parafrasear aqui como sendo a sua proposta de servir, de adorar ao Senhor, de estar na casa do Senhor, de cultuar ao Senhor. Há um comburente que você pode trazer para poder incendiar essa lenha, o comburente da oração. Trazer diante do altar do Senhor a sua lenha de oração, a sua lenha de leitura da palavra. Senhor, o que é que está em mim, que está impedindo a manifestação do poder do Senhor na minha vida?
Por que é que eu não posso ser tão assim, liberado pelo Senhor, usado pelo Senhor e cheio do Senhor, cheio do poder do teu Espírito? Se você quer ser cheio do poder do Espírito de Deus, coloque-se na presença do Senhor e diga: Deus, eu estou aqui, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir a tua unção, eu quero fazer uma novidade de vida através de mim, para que outros possam conhecer ao Senhor. E assim, nós estamos prontos a receber o dom do Espírito Santo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Comece a falar com o Senhor o que é que está no seu coração. Comece a colocar diante de Deus aí e falar para Ele: Senhor, o que é que está precisando mudar na minha vida para que eu seja transformado? A Tua palavra nos diz, Senhor, que o fogo era do alto, era do Senhor que vinha o fogo para incendiar o altar, é do Senhor que deve vir o fogo para incendiar a minha vida. O que é que está na minha vida impedindo a manifestação do fogo do Senhor, impedindo a manifestação da real presença do Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos diante do Senhor a nossa vida nesta noite. Assim como o altar dos holocaustos, entregamos a nossa vida diante do Senhor como um altar, para que o Senhor possa manifestar a glória do Senhor. Sabemos, Deus, que muitas vezes nós podemos cometer erros, cometer falhas, trazer alguns problemas, obstáculos que podem impedir ou dificultar a nossa comunhão com o Senhor. Mas nós estamos clamando ao Senhor nesta noite: abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e faça-nos entender o que é, Senhor, que nós precisamos colocar em ordem nesse altar para recebermos a presença do Senhor. Deus, que nós tenhamos a hombridade de nos posicionar diante do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Pequei contra os céus e diante do Senhor, mas precisamos da Tua presença. Pai, estenda sobre nós as Tuas mãos. Derrama, Senhor querido, o poder restaurador do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero ser transformado pelo Senhor, eu quero ser transformado pelo poder da Tua palavra, eu quero ser transformado pela unção dobrada do Teu Espírito. Derrama, Senhor querido, sobre a minha vida, derrama sobre a Tua igreja a unção poderosa do Teu Espírito Santo e dá-nos, Senhor querido, a compreender qual é o propósito do Senhor para encher as nossas vidas e nós temos, Senhor, uma vida de plena comunhão com o Senhor. Fala conosco, Senhor. Continue, Senhor querido, fazendo frutificar esta palavra nas nossas vidas, para que nós tenhamos a conscientização do que precisamos fazer para ser cheios do poder do Senhor. Eis aqui as nossas vidas, Deus, como um altar que precisa ser transformado, que precisa ser queimado em muitas coisas, quebrado, Senhor querido, no nosso egoísmo, quebrados no nosso egocentrismo, quebrados, Senhor querido, nos nossos propósitos pessoais, quebrados nos nossos projetos que não condizem com a Tua vontade, quebrado em toda a nossa condição humana e nos transformar em verdadeiros vasos receptivos para a manifestação da Tua graça e do Teu poder em nós e através das nossas vidas. Derrama sobre nós, Senhor, para que nós sejamos verdadeiramente servos do Senhor. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Poder sentar, queridos. O que eu quero para mim, eu quero para a igreja do Senhor. Que o Espírito de Deus
tenha o total controle das nossas vidas. Há poucos dias eu vi um certo homem influente na sociedade ter a coragem de falar que os demônios dominam a vida dele. E esse homem quer governar sobre você. E se ele estiver sendo governado pelo demônio, quem é que vai governar? Eu quero ser governado pelo poder do Espírito Santo. Eu quero ser totalmente dirigido pelo poder do Espírito Santo e poder vencer todas essas pragas que têm sido lançadas sobre nossa nação e vencer no poder do Espírito. Amém? Irmão Jean, tem alguns avisos aqui do pastor.